Ignore todos e foque só em você. A fórmula secreta dos estoicos. Sua mente parece uma montanha russa implacável. Um dia, os picos da euforia com um elogio, no outro, despencando vertiginosamente com uma crítica mordaz. Você vive exausto, aprisionado pela pressão incessante da opinião dos outros e pelo caos que irrompe de fora, roubando sua paz interior? Sente o peso esmagador de gastar toda a sua energia tentando agradar a todos, apenas para se esquecer completamente de si mesmo ao final do dia? Essa busca desenfreada por aprovação externa, a incessante comparação nas redes sociais e a sensação de que sua felicidade depende integralmente do que os outros pensam ou fazem, são as correntes invisíveis que nos impedem de experimentar a verdadeira liberdade e a calma. Este não é um convite para o egoísmo cego, mas sim um chamado urgente para o despertar. Observe o mundo ao seu redor. Uma cacofonia de notícias alarmistas, a perseguição implacável por mais bens, mais likes, mais reconhecimento, e uma epidemia silenciosa de ansiedade moderna que parece consumir cada vez mais almas. Estamos presos em um ciclo de reatividade, onde cada tweet, cada manchete, cada julgamento alheio tem o poder de nos desestabilizar, de nos arrastar para um abismo de vitimismo e frustração. Mas e se eu te dissesse que existe uma força, uma sabedoria milenar, capaz de construir um escudo mental inquebrável contra essa torrente avassaladora? Há mais de 2000 anos, imperadores e ex-escravos já conheciam o segredo para navegar por tempos turbulentos com serenidade e propósito. Uma fórmula antiga, quase um sistema operacional para a mente, testada nas fornalhas da guerra, da praga e da traição humana. Não estamos falando de um retiro místico ou de um desapego frio do mundo, mas sim do estoicismo. Uma filosofia prática, um manual de instruções para a vida, focado em resiliência, paz interior e autodomínio. Essa é a promessa de um caminho para se tornar inabalável, não indiferente. Este vídeo é o seu guia. Vamos desmascarar as ilusões mentais que a sociedade contemporânea projeta sobre nós, confrontar as crenças limitantes que sabotam sua virtude e explorar as raízes profundas do sofrimento que chamamos de distorções da razão. Em vez de aceitar o caos como seu destino, você descobrirá as técnicas práticas e poderosas que Epicteto, Sêneca e o imperador Marco Aurélio utilizavam para ignorar o barulho externo, silenciar a autocrítica e, finalmente, focar no que realmente importa. A construção da sua fortaleza interior, o controle sobre o único domínio que lhe pertence verdadeiramente. Prepare-se para iniciar a jornada que transformará sua mente e sua vida. O momento de recuperar seu poder é agora. Pense por um instante. Por que você buscou este vídeo? Por que, neste exato momento, sente um chamado para algo mais profundo? É a percepção, talvez turva, de que a vida moderna, com toda a sua promessa de conveniência e conexão, nos roubou algo essencial. Estamos aprisionados em uma era de constantes distrações e pressões externas. A cada notificação no celular, a cada nova tendência nas redes sociais, somos puxados em direções que nem sempre escolhemos conscientemente, alimentando um profundo vício em aprovação. Essa avalanche de estímulos, de informações fragmentadas e de comparações incessantes, nos deixa tomados pela ansiedade moderna, estressados e muitas vezes dolorosamente desconectados de nós mesmos. A busca incessante por aprovação, status e bens materiais nos afasta do que realmente importa, nossa paz interior e nosso propósito de vida, transformando a existência em uma corrida sem linha de chegada, uma verdadeira armadilha de consumismo. A verdade é que essa sensação de desorientação não é uma falha sua, mas uma consequência direta do design da sociedade moderna. Fomos condicionados a crer que a felicidade reside no externo, no próximo lançamento tecnológico, no reconhecimento alheio, na validação de estranhos. Essa é uma das maiores ilusões mentais,
uma narrativa distorcida que nos empurra para a reatividade e para um estresse crônico que corrói a alma. Não é de admirar que tantos busquem desesperadamente por respostas, por uma bússola em meio a essa tempestade de informações. É aqui que a filosofia do estoicismo, uma sabedoria antiga, se torna incrivelmente relevante, oferecendo a sabedoria prática que nos falta. Desenvolvida há mais de 2000 anos por pensadores colossais como Sêneca, o dramaturgo e estadista que nos legou as Cartas a Lucílio, Epicteto, o ex-escravo que ascendeu à maestria filosófica com seus discursos, e o imperador Marco Aurélio, cujas meditações são um testamento de autoconhecimento e autodomínio. Eles vivenciaram seus próprios períodos de caos, guerras e incertezas, e, a despeito de tudo, forjaram um caminho para a resiliência e a calma interior. Essa antiga tradição, essa ética estoica, oferece ferramentas práticas, forjadas na experiência de vida, para enfrentar os desafios mais profundos da existência com serenidade e inabalável virtude. O cerne dessa abordagem está em uma verdade surpreendentemente simples, mas de poder transformador. Foque apenas no que você pode ter controle. Seus pensamentos, seus julgamentos, suas ações, isso sim lhe pertence. E aprenda a aceitar o resto, o que está fora do seu círculo de influência, com uma tranquilidade profunda, uma verdadeira apatia no sentido estoico, não de indiferença, mas de ausência de perturbação irracional. Ao aplicarmos os princípios estoicos, podemos construir uma fortaleza mental que nos protege das turbulências externas, da ansiedade moderna e das armadilhas da procrastinação, que nos impedem de viver nossa ação plena. Em vez de sermos arrastados pelas marés das opiniões alheias e das circunstâncias imprevisíveis, aprendemos a navegar com firmeza, guiados por nossos valores e por uma razão clara. O estoicismo nos convida a uma jornada de disciplina e autoconhecimento, capacitando-nos a viver de acordo com nossa verdadeira natureza e a encontrar contentamento genuíno no foco no presente, longe da superficialidade das redes sociais. É um convite para o foco no presente, para uma gratidão estoica pelas bênçãos do agora, para a verdadeira eudaimonia, o florescimento humano. Portanto, em meio ao caos, a superficialidade e as distrações do mundo contemporâneo, o estoicismo surge não como uma relíquia empoeirada do passado, mas como um farol de sabedoria atemporal, um caminho claro e direto para aqueles que buscam uma vida mais plena, equilibrada e significativa. É a chave para a liberdade da sua própria mente, para o controle do seu destino interior, para a paz interior que você tanto anseia. A urgência de entender e aplicar esses princípios nunca foi tão grande, pois o mundo espera, mas sua mente exige. Neste momento, você não está apenas assistindo a mais um vídeo, você está à beira de uma revelação, de uma mudança de perspectiva que pode redefinir sua mente e sua experiência de vida. Imagine-se em um diálogo íntimo, um encontro atemporal, como se o próprio Marco Aurélio tivesse se sentado para compartilhar as reflexões que preencheram suas meditações. Ou como se Sêneca estivesse ao seu lado, oferecendo a sabedoria de suas Cartas a Lucílio, guiando-o pelas complexidades do mundo. Eu serei esse guia, um mentor estoico, alguém que, ao longo de décadas, tem decifrado as complexidades da alma humana e as armadilhas da sociedade moderna através da lente da filosofia milenar. Meu propósito aqui não é entreter, mas equipar você com a disciplina e o controle necessários para enfrentar o caos. Minha experiência, forjada na análise e criação de narrativas que capacitam milhares a discernir as ilusões do consumismo, do vício em aprovação e da constante ansiedade moderna, me permite conduzi-lo por um caminho de autoconhecimento profundo. Não há jargões vazios, apenas a essência pura de uma sabedoria prática que se traduz em ação concreta. Juntos, iremos desmascarar as ilusões mentais que aprisionam sua mente, aquelas narrativas distorcidas que nos empurram para o vitimismo e a reatividade. A resiliência que buscamos não é um dom,
mas uma habilidade que se constrói, dia após dia, com as ferramentas certas. O convite é para uma jornada de transformação, para o despertar da sua razão e o fortalecimento de sua virtude. Este vídeo é um mapa detalhado, um roteiro para você não apenas sobreviver, mas prosperar em um mundo que tenta constantemente desviar seu propósito. Ao final, você terá em mãos não apenas conceitos, mas um arsenal de técnicas ancestrais, a dicotomia do controle, o diário estoico, o distanciamento emocional, a visualização negativa e o foco no propósito, cada uma desenhada para construir sua paz interior e solidificar sua fortaleza estoica. Você compreenderá como a ética estoica atua como um antídoto poderoso contra o estresse crônico e as armadilhas das redes sociais. Aprenderá a cultivar uma gratidão estoica genuína, a praticar o foco no presente e a integrar a perspectiva cósmica em sua vida, alcançando uma calma duradoura. Não é sobre se tornar uma estátua sem emoções, mas sobre alcançar a verdadeira apatheia, a tranquilidade da mente que nasce da maestria sobre si mesmo. Prepare-se, pois esta jornada não é apenas sobre o que você vai aprender, mas sobre quem você vai se tornar. O despertar da razão, desmascarando as ilusões da mente moderna. O primeiro ato de libertação começa com a coragem de olhar para dentro. Quantas vezes nos pegamos presos em um ciclo de frustração, esperando que a felicidade venha de fora? A sociedade moderna, com sua incessante promessa de plenitude através do consumo, nos vende uma ilusão. A de que seremos completos quando tivermos o carro novo, a roupa da moda, o corpo perfeito nas redes sociais. Essa é a primeira e mais insidiosa das ilusões mentais, uma narrativa distorcida que nos afasta da verdadeira sabedoria. Vivemos uma tragédia silenciosa, onde a busca incessante por prazer externo nos leva a um conflito interno, uma sensação de vazio que nunca é preenchida. O problema não está no desejo de ter, mas na crença de que a posse é a fonte de nossa paz interior. Essa busca desenfreada alimenta o consumismo e o vício em aprovação, transformando nossa vida em uma constante performance. O que pensariam se soubessem que a raiz do sofrimento não está nos acontecimentos em si, mas na opinião que formamos sobre eles? Epicteto, o filósofo que, de escravo, ascendeu a mestre, nos legou essa pérola da filosofia estoica. O que perturba os homens não são os acontecimentos, mas as opiniões sobre os acontecimentos. Pense nisso. Não é o comentário negativo nas redes sociais que o aflige, mas seu julgamento de que aquele comentário tem o poder de definir seu valor. Não é a falha em um projeto que o destrói, mas sua conclusão de que falhar é o fim do mundo. Essa é a essência dos julgamentos de valor que aprisionam nossa mente. A grande tragédia da era moderna é que fomos treinados para terceirizar nossa felicidade. Entregamos o controle de nossa mente a fatores externos, a economia, o trânsito, a opinião alheia. E ao fazer isso, nos tornamos reativos, presas fáceis para o estresse crônico e a ansiedade moderna. O sistema nos encoraja ao vitimismo, à crença de que somos impotentes diante das circunstâncias. Mas os antigos estoicos, como Marco Aurélio em suas Meditações, compreendiam que a verdadeira batalha se trava no campo da mente. Ele sabia que, mesmo como imperador, não podia controlar o império, mas podia controlar sua própria razão e suas reações aos eventos. Sua disciplina mental era a chave para a resiliência. A chave para desmascarar essas ilusões reside na dicotomia do controle. Imagine um círculo invisível ao seu redor. Dentro desse círculo, residem seus pensamentos, suas escolhas, seus valores, suas ações. É o seu reino, o único domínio onde você tem controle absoluto. Fora desse círculo está todo o resto. O clima, a bolsa de valores, a opinião do seu chefe, o que os outros dizem ou fazem. A fonte de quase toda a nossa aflição vem de uma confusão fundamental. A tentativa fútil de controlar o incontrolável.
Se você se esforça em um projeto e não recebe o reconhecimento esperado, não é a falta de reconhecimento que o perturba, mas sua expectativa irracional de que o reconhecimento deveria vir. A dicotomia do controle não é um convite à indiferença, mas à liberdade. É a percepção de que sua energia é um recurso precioso demais para ser esbanjada em batalhas que você não pode vencer. O estoicismo nos ensina a direcionar nosso foco, nossa ação, para onde ela realmente pode fazer a diferença, nas suas atitudes e na sua mente. Sempre que a ansiedade moderna começar a apertar ou a irritação surgir, pare por um instante e pergunte-se: isso que me aflige está dentro ou fora do meu controle? Se estiver fora, sua única ação sábia é aceitar e liberar. Sua virtude reside em como você reage, não no que acontece. Esta ferramenta ancestral é o seu primeiro e mais poderoso escudo mental, um alicerce para a calma e para o autoconhecimento. Ela nos tira do modo de reação e nos coloca no modo de razão, permitindo que cultivemos a verdadeira apateia. Não a ausência de sentimento, mas a ausência de perturbação irracional. É o primeiro passo para reivindicar o controle de sua própria narrativa, de sua própria mente, e iniciar a transformação que levará à sua paz interior e ao seu genuíno propósito. É o antes de uma vida liberta do sofrimento desnecessário, abrindo o caminho para um depois de verdadeira sabedoria e serenidade. O arsenal da mente inabalável. Ferramentas para o autodomínio. Na jornada para construir uma mente inabalável, o primeiro passo é desmascarar as ilusões. Mas de que adianta a percepção sem as ferramentas para agir? Frequentemente, nos pegamos agindo no calor do momento, impulsionados por uma emoção avassaladora, raiva, ciúme, medo, ansiedade moderna. Uma palavra mal colocada, uma decisão impensada, uma explosão de irritação que, um segundo depois, nos faz lamentar profundamente. Esse ciclo de reatividade e arrependimento é um dos maiores ladrões da nossa paz interior, alimentando o estresse crônico e nos desviando do nosso verdadeiro propósito. O problema, meu amigo, não é sentir essas emoções, mas ser refém delas. A vantagem de um arsenal estoico é justamente a clareza e a serenidade que advém do autodomínio. Aqui entra a primeira ferramenta prática para o autoconhecimento, um verdadeiro espelho para a alma: o Diário Estoico. O livro mais famoso de Marco Aurélio, suas Meditações, nunca foi escrito para o público. Era seu diário pessoal, um santuário onde todas as noites, em meio a guerras, pragas e traições do império, ele conversava consigo mesmo. Ali, ele analisava suas ações, reforçava seus princípios da filosofia estoica e buscava a sabedoria. Para realmente focar em você, primeiro você precisa se conhecer profundamente. A verdade é que a maioria de nós vive no piloto automático, levado por impulsos e emoções que nem mesmo compreendemos, sucumbindo aos julgamentos de valor automáticos. A prática do diário estoico é surpreendentemente simples, mas seu poder é transformador. Ao final do dia, separe apenas 10 minutos, sem distrações. Pegue um caderno e reflita sobre o que aconteceu. Não como um mero registro de fatos, mas como um cientista da sua própria mente. Pergunte-se: que desafios enfrentei hoje? Como reagi? Minha reação foi racional e baseada em meus valores, ou fui sequestrado pela raiva, pelo medo, pelo orgulho? Onde eu desviei do meu caminho? Onde usei a dicotomia do controle, da qual falamos no capítulo 1, do jeito certo? Onde pisei na bola? Marco Aurélio escreveu que nenhum lugar para onde o homem possa se retirar é mais tranquilo ou mais livre de perturbações do que sua própria alma. O diário é o mapa para esse santuário de paz interior. Não se trata de autopunição pelos erros, mas de observar suas falhas com a curiosidade de um aprendiz para aprender e ser melhor amanhã, exercitando a disciplina da autoanálise.
É essa prática constante de autoconhecimento que transforma a filosofia de uma ideia abstrata em um hábito de vida, um exercício diário de razão e virtude. É o que permite que você, dia após dia, se torne o mestre da sua própria mente, fortalecendo sua resiliência e seu controle sobre o seu mundo interno. Essa é a solução para o problema da inconsciência e da reatividade. A clareza forjada no papel. Agora pense, você já falou ou fez algo no calor do momento e se arrependeu um segundo depois? Uma resposta atravessada, uma decisão impensada, uma explosão de fúria? Os estoicos, especialmente Sêneca, um mestre no controle das paixões, sabiam que entre um gatilho externo, uma crítica, uma provocação e a nossa reação, existe um espaço. Um espaço minúsculo, quase imperceptível, mas que contém todo o nosso poder. A segunda ferramenta é sobre aprender a usar e ampliar esse espaço. O distanciamento emocional, a pausa sábia. Sêneca alertava que a raiva, uma vez no controle, quase sempre faz mais mal para nós mesmos do que a ofensa que a causou. A chave, então, não é nunca sentir raiva, mas sim não agir com base nela. A técnica do distanciamento emocional é simples. Quando você sentir uma emoção muito forte, raiva, ciúme, inveja, ansiedade moderna, não reaja de imediato. Crie uma pausa deliberada. Respire fundo. 1, 2, 3 segundos. Nesse breve intervalo, comece um diálogo interno. Questione essa emoção. Pergunte a si mesmo: essa reação combina com a pessoa que eu quero ser? Ela é útil? É racional? Ou é apenas meu ego ferido gritando? Isso não é reprimir o que você sente, é examinar. É sair do banco do passageiro e assumir o volante da sua mente. Sêneca dizia que o que define um ser humano não é o primeiro impulso, a reação animal, mas o segundo pensamento, a escolha consciente de como responder. Quando alguém o insulta, o primeiro impulso pode ser revidar. A resposta estoica é pausar e escolher a serenidade ou a indiferença, entendendo que a raiva do outro é problema dele, não seu. Essa ação consciente traz calma. Praticar essa pausa sábia repetidamente cria novos caminhos neurais. Com o tempo, a pausa torna-se automática. A reação impulsiva dá lugar à resposta inteligente, guiada pela razão. E você descobre uma liberdade gigantesca. A de não ser um fantoche das suas emoções ou das provocações alheias, alcançando uma profunda apatia. Essas duas ferramentas, o diário estoico e o distanciamento emocional, são pilares para o seu autodomínio, para o fortalecimento da sua mente. Elas trabalham em conjunto, permitindo que você observe, analise e, finalmente, controle suas reações internas. Juntas, elas formam a base da sua disciplina mental, tornando-o capaz de cultivar a virtude e a resiliência necessárias para enfrentar os desafios da vida com paz interior, guiado pela sabedoria atemporal da filosofia estoica. Elas transformam o problema da reatividade em uma solução de ação consciente e deliberada. Abraçando o destino. A resiliência na face da adversidade. A vida é uma tapeçaria tecida com fios de incerteza. Antes você vivia com o medo constante de perder, com a ansiedade moderna corroendo sua alma diante de um futuro incerto, de potenciais adversidades que pareciam pairar como nuvens escuras. O medo de que algo valioso pudesse ser retirado de você, a angústia de lidar com a morte de um ente querido, ou a dor de superar perdas financeiras ou profissionais, tudo isso alimentava uma insegurança que o impedia de viver plenamente. Mas e se eu lhe dissesse que existe um depois, um estado de paz interior e gratidão estoica que não apenas mitiga esses medos, mas os transforma em força? A ponte para esse estado de inabalável resiliência é uma prática ancestral, uma filosofia de vida que o prepara para as tempestades, mesmo antes que elas cheguem. Pode soar estranho em nosso mundo obcecado pelo pensamento positivo,
Mas uma das ferramentas mais poderosas do arsenal estoico é a praemeditatio malorum, ou a visualização negativa. A ideia não é ser pessimista, mas ser um realista preparado, um estrategista da mente. Os estoicos praticavam imaginar de propósito e de forma controlada que poderiam perder as coisas que mais valorizavam. Imagine acordar e por um minuto contemplar: e se eu perdesse meu emprego hoje? Ou, e se alguém que amo ficasse doente ou mesmo partisse? Isso não é tortura, é treino, é a ação de fortalecer sua mente. O propósito da visualização negativa é duplo e profundamente transformador. Primeiro, ela aumenta drasticamente sua gratidão estoica. Ao contemplar a perda de algo, você passa a valorizar aquilo muito mais no presente. Seu trabalho, sua saúde, seus relacionamentos, sua própria existência. Nada disso é garantido. A visualização negativa o ancora no foco no presente e transforma o comum em extraordinário, afastando a insatisfação constante que muitas vezes permeia nossas vidas. É um convite para apreciar o que você tem, aqui e agora, antes que o destino que não está sob seu controle decida o contrário. O segundo objetivo é construir uma resiliência inquebrável. Sêneca, em sua sabedoria, dizia: o que surpreende, esmaga. O que é previsto é suportado com mais leveza. Ao ensaiar mentalmente os piores cenários, você elimina o fator surpresa. A ansiedade moderna muitas vezes vem do medo do desconhecido. Ao visitar esse desconhecido na sua mente, você percebe que mesmo no pior cenário, você daria um jeito. Você sobreviveria, se adaptaria. Essa prática de premeditatio malorum é um exercício de controle interno sobre sua capacidade de enfrentar o que vier. Isso o torna mais corajoso. Você para de viver com aquele medo constante de que as coisas deem errado, porque já fez as pazes com essa possibilidade. Epicteto perguntava: quem é, então, o homem invencível? Aquele que nada que esteja fora de sua escolha pode perturbar. Ao praticar a visualização negativa, você se prepara para as tempestades da vida. Elas podem até vir, mas não terão o poder de destruí-lo. Você já as viu antes na sua mente e sabe que tem a virtude e a disciplina para atravessá-las. Isso nos leva à compreensão mais profunda da filosofia estoica: amor fati. Amor fati não é resignação passiva, mas um amor ativo ao seu destino, o amor a tudo o que acontece. É a aceitação radical de que o universo se desenrola como deve. Não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossa atitude em relação a eles. Quando o infortúnio bater à sua porta, o estoico não lamenta, mas pergunta: como posso usar isso para crescer? Que virtude posso exercer agora? Transformar um revés em uma oportunidade de exercitar a coragem, a paciência ou a sabedoria, isso é amor fati. É a ação de transformar o veneno em remédio para a alma. E, finalmente, o memento mori, a meditação sobre a impermanência da vida e a inevitabilidade da morte. Longe de ser sombria, essa prática é um poderoso convite ao foco no presente e ao propósito. Lembrar-se de que a vida é finita e que não temos tempo a perder nos incita à ação virtuosa. Por que procrastinar o que é importante? Por que adiar a busca pela sua paz interior? A consciência da mortalidade nos liberta das trivialidades, nos ajuda a superar perdas com uma calma peculiar e a dar valor ao que realmente importa. É um chamado para viver intensamente, com disciplina e virtude, cada dia como se fosse o último. A filosofia estoica nos oferece, através destas práticas, uma mente preparada. A resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de se levantar, transformar e seguir em frente com sabedoria. Lidar com a morte e com as perdas se torna um testemunho de nossa força interna, não de nossa fragilidade.
Ao abraçar nosso destino com amor fati, ao nos prepararmos com a visualização negativa e ao vivermos plenamente com o memento mori, conquistamos uma calma profunda e um controle sobre nós mesmos que o mundo exterior jamais poderá abalar. Sua jornada para a invencibilidade da mente continua. O caminho da virtude. Redescobrindo o propósito em um mundo sem bússola. Você já sentiu um vazio, mesmo alcançando aquilo que a sociedade lhe prometeu como sinônimo de sucesso? Conquistou o emprego, o status, talvez até a admiração nas redes sociais, mas a sensação de que falta algo, um sentido mais profundo, persiste? Em um mundo que tenta constantemente nos vender a felicidade em pílulas de gratificação instantânea e no brilho superficial do consumismo, muitos se veem sem uma bússola interna, à deriva em um mar de expectativas alheias. O desejo por uma vida com significado verdadeiro, com um propósito que ressoa com a alma, é universal. A filosofia estoica não apenas reconhece esse anseio, mas oferece um caminho claro para ele, uma ação deliberada de construção interna. O convite estoico para ignorar todos e focar só em você não é um chamado ao egoísmo ou à indiferença fria. Pelo contrário, é um convite à disciplina mais elevada, a do desenvolvimento da sua própria virtude. Em vez de medir seu valor pela régua dos outros, aprovação externa, status, dinheiro ou a quantidade de seguidores que você possui que alimentam o vício em aprovação, você aprenderá a medi-lo com uma régua interna, inabalável, seus próprios valores e virtudes. Essa é a essência da ética estoica, uma sabedoria que transcende modas e tendências, oferecendo um antídoto poderoso contra a ansiedade moderna e o estresse crônico gerados pela busca incessante por validação externa. Os estoicos definiram as virtudes cardinais como os pilares de uma vida plena, a verdadeira eudaimonia, o florescimento humano. Elas são sabedoria, a capacidade de discernir o que é bom, mal e indiferente, de aplicar a razão aos desafios da vida. Justiça, agir com equidade, com retidão em relação aos outros e ao universo. Coragem, a força de mente para enfrentar o medo, as dificuldades e as adversidades, mantendo a integridade. E temperança, o autocontrole, a moderação em todas as coisas, a maestria sobre os próprios desejos e paixões. Estas não são qualidades abstratas, são guias práticos para a ação, para moldar o seu caráter. Quando seu principal objetivo na vida se torna agir com sabedoria, ser justo em suas relações, ter coragem diante do medo e praticar a temperança em seus hábitos, a opinião alheia perde drasticamente sua importância. Por quê? Porque seu foco muda de "o que será que vão pensar de mim?" para "isso que estou fazendo está alinhado com meus valores? Estou agindo com integridade e virtude?" A validação se torna intrínseca, não extrínseca. Você deixa de ser uma vítima das flutuações do mundo exterior para se tornar o arquiteto de sua própria paz interior, um mestre da sua própria mente. O imperador Marco Aurélio, com a gravidade de sua posição e a profundidade de suas meditações, resumiu isso perfeitamente. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Essa frase é um chamado à ação, um convite para deixar de lado a especulação e abraçar a prática. Sua vida não é mais sobre buscar um elogio, mas sobre a excelência em tudo o que faz. Seus relacionamentos não são mais sobre agradar, mas sobre se conectar com honestidade e virtude. Sua existência se torna uma expressão autêntica de seus valores mais profundos, um testemunho vivo da sua resiliência e disciplina. Isso é absurdamente libertador. Você para de atuar para uma plateia imaginária e começa a viver de forma autêntica para si mesmo. Seu trabalho não é mais sobre buscar um elogio, mas sobre a excelência do seu ofício, sobre a virtude em cada tarefa. Seus relacionamentos não são mais sobre agradar a todo custo, mas sobre se conectar com honestidade, pautados pela razão e pela justiça.
Sua vida se torna uma expressão viva dos seus valores mais profundos, um exemplo de autoconhecimento e controle interno, uma verdadeira ação de propósito. Então, defina seus valores. O que é mais importante para você? Integridade? Compaixão? Coragem? Escreva-os. Lembre-se deles toda manhã. Use-os como uma bússola para guiar suas ações, para manter seu foco no presente. Quando você tem um porquê interno tão forte, as narrativas distorcidas do mundo exterior, o barulho da ansiedade moderna ou o apelo do consumismo raramente conseguirão abalá-lo. Sua mente se torna um farol, guiada pelo Logos, a razão universal, rumo à verdadeira calma, à apateia estoica. Você constrói sua própria disciplina, a verdadeira base para a resiliência e a paz interior, abraçando a sabedoria que o leva à sua eudaimonia. A perspectiva cósmica, liberdade através da aceitação radical. Ao longo desta jornada, desvendamos as camadas da filosofia estoica, construímos nosso arsenal mental e redescobrimos o valor inestimável da virtude. Mas há um último pilar, uma visão abrangente que amarra todas as técnicas e nos eleva a um patamar superior de paz interior e liberdade. A perspectiva cósmica. Ela nos convida a sair da pequena prisão do nosso ego e a contemplar a vastidão do universo, o fluxo ininterrupto da natureza, revelando uma fonte de calma e resiliência que poucos alcançam. Essa é a chave para a verdadeira aceitação radical, a compreensão profunda de que somos parte de algo muito maior. No coração da cosmologia estoica está o conceito de Logos. Para os estoicos, o Logos não é apenas a razão humana, mas a razão universal, a inteligência ordenadora que permeia e governa todo o cosmos. É a lei natural, a providência que guia o universo. Alinhar-se a esse Logos significa viver de acordo com a natureza, ou seja, viver de acordo com a razão. Isso nos liberta da ilusão de que somos os únicos agentes de controle em um universo caótico. Em vez disso, nos tornamos colaboradores conscientes do fluxo cósmico. Quando você compreende que tudo o que acontece faz parte de uma ordem maior, sua mente encontra uma serenidade antes inimaginável. As pequenas irritações e frustrações do dia a dia, que antes alimentavam a ansiedade moderna, diminuem diante da grandiosidade dessa perspectiva cósmica. Esta visão nos leva a reavaliar o que realmente importa, distinguindo entre o que os estoicos chamavam de indiferentes. Existem os indiferentes preferíveis, saúde, riqueza, boa reputação, e os indiferentes não preferíveis, doença, pobreza, má reputação. Note bem, eles são indiferentes em relação à nossa virtude e felicidade intrínseca. A verdadeira liberdade não reside na posse de bens externos ou na ausência de infortúnios, mas na nossa atitude em relação a eles. Não podemos controlar se ficaremos doentes ou se perderemos dinheiro, mas podemos controlar como reagimos a essas circunstâncias. Podemos escolher manter nossa integridade, nossa razão e nossa virtude, independentemente do que o destino nos apresente. Essa disciplina da percepção é libertadora, pois nos retira da escravidão das expectativas externas e nos enraiza no que é intrinsecamente bom, nossa mente e nosso caráter. A verdadeira mestria estoica está em praticar a apateia, não como indiferença emocional, mas como a ausência de paixões irracionais e perturbações da alma. É o estado de calma imperturbável que resulta do autodomínio, da compreensão do Logos e da aceitação radical do que está fora do nosso controle. Não significa que não sentiremos tristeza ou alegria, mas que essas emoções não nos arrastarão para a reatividade ou o desespero. Significa que podemos observar nossos sentimentos com objetividade, escolhendo como responderemos, em vez de reagirmos impulsivamente. É a sabedoria de não permitir que o externo dite nosso estado interno, mantendo a serenidade no epicentro de nossa mente.
A perspectiva cósmica nos convida a fazer o exercício de nos imaginarmos como um ponto minúsculo no vasto universo, um elo na cadeia de eventos que se estende por éons. A curta duração de nossa vida se torna um incentivo para viver com propósito e virtude, e não uma fonte de ansiedade moderna. As preocupações do dia a dia, que parecem gigantescas quando vistas de perto, se tornam insignificantes quando ampliamos nossa visão para a escala do cosmos. Essa ação de ampliar a perspectiva cósmica nos ajuda a colocar nossos problemas em seu devido lugar, a valorizar o momento presente com uma gratidão estoica profunda e a exercitar a disciplina da indiferença aos indiferentes. É o foco no presente levado à sua máxima expressão. Ao integrar essa visão em sua vida, você descobrirá uma liberdade que transcende as circunstâncias. A mente se torna um porto seguro, inabalável pelas ondas do destino. Você não será mais um fantoche das opiniões alheias, dos acontecimentos externos ou das suas próprias paixões descontroladas. Você se tornará o capitão de sua alma, navegando com razão, virtude e uma profunda paz interior, guiado pela sabedoria que emana da compreensão do Logos e da aceitação radical da vida como ela se apresenta. Esta é a culminação da filosofia estoica, a jornada para a calma final e a verdadeira eudaimonia. Sua jornada inabalável começa agora. Chegamos ao final desta profunda imersão nos ensinamentos dos antigos estoicos, uma filosofia prática forjada para o caos, mas perfeita para a ansiedade moderna. Você não está mais à mercê das marés inconstantes do mundo externo. Agora, você tem em suas mãos um arsenal de ferramentas poderosas para construir sua fortaleza interior, para proteger sua mente e reivindicar sua paz interior. Esta jornada não é um destino, mas uma prática contínua, uma disciplina diária de autoconhecimento e autodomínio. Lembre-se das 5 técnicas vitais que desvendamos juntos. A primeira, a dicotomia do controle, que o ensinou a separar o que você pode e o que não pode controlar, direcionando sua energia para onde ela realmente importa. A segunda, o diário estoico, seu espelho para a alma, a ferramenta para a autoanálise honesta e o aprimoramento constante de sua razão. A terceira, o distanciamento emocional, a pausa sábia, que lhe concede o poder de escolher sua resposta, em vez de reagir impulsivamente, cultivando a calma em meio à provocação. A quarta ferramenta, a visualização negativa, seu treino para a resiliência, preparando sua mente para as adversidades e cultivando uma profunda gratidão estoica pelo que você possui. E, por fim, o foco no propósito, ancorado em suas virtudes cardinais, sabedoria, justiça, coragem e temperança, que transforma sua vida em uma expressão autêntica de seus valores, liberando-o do vício em aprovação e do consumismo vazio, forjando sua integridade. Esta jornada não é sobre ser perfeito, mas sobre o progresso diário. É sobre deixar de ser uma folha ao vento, levada por qualquer sopro de opinião, para se tornar uma árvore forte, com raízes profundas em seus próprios princípios. É sobre transformar o estresse crônico em serenidade, a reatividade em ação consciente e a dispersão das redes sociais em foco no presente. É sobre abraçar o amor fati e o memento mori, para viver plenamente com propósito e virtude. Se você está pronto para parar de se importar com o que não pode controlar e quer focar na construção da sua força interior, se você anseia pela verdadeira eudaimonia, então junte-se a nós. Inscreva-se no canal, ative as notificações para continuar essa jornada de sabedoria conosco e siga-nos nas redes sociais para mais inspiração diária. E para selar seu compromisso, não comigo, mas com você mesmo, com a sua paz interior, com a sua mente inabalável, escreva aqui nos comentários: eu sou o mestre da minha mente. Vamos juntos construir uma comunidade de mentes inabaláveis. Obrigado por assistir e até a próxima, na sua contínua jornada estoica.